Fala aí, TI Hackios! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e outras baboseiras. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Este podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. E hoje eu vou falar do grande desafio que é desenvolver um design de serviço e como o Design Thinking, que é voltado para serviço, pode te ajudar com 5 princípios básicos. Se você então está quebrando a cabeça com esse tipo de problema, fique ligado. Bom, pessoal, a gente sabe que entregar valor através de serviços nesse contexto atual é extremamente fundamental e ao mesmo tempo mega desafiador. Lá na própria AITIO, por exemplo, que fornece orientações sobre como estabelecer, manter e desenvolver relacionamentos de serviços que sejam eficazes e estejam em níveis apropriados. Não tem jeito. Hoje um serviço bom é aquele que coloca o consumidor no centro do processo de design dos serviços. Aliás, só um parênteses aqui, se você não escutou o podcast 32, que eu e o Jimenez entrevistamos a Euriale Voidella, que é especialista em Customer Experience e Customer Success, é bom voltar lá porque ela fala bastante sobre isso. Mas, voltando ao design do serviço, normalmente ele é muito desafiador. Porém, entretanto, você sabia que existe um cabra muito famoso chamado Design Thinking, que pode ajudar nesses casos? Pois é, o Design Thinking dos serviços é um conceito, ele é muito bacana, já que ele ajuda a organizar recursos, ele ajuda a planejar atividades de negócios, que tem como objetivo de melhorar a experiência dos consumidores. Aliás, não só dos consumidores, mas também como dos próprios funcionários que lidam com o consumidor, que lidam com o cliente. É óbvio, é claro, o Design Thinking é uma metodologia que eu precisaria aí de umas 10 pílulas para explicar mais a fundo. Mas tem 5 princípios, ou a gente pode também chamar de 5 mandamentos do Design Thinking de serviços, que são perfeitos se você está com dificuldade, como eu tive, de elaborar um serviço de qualidade. E esses princípios foram elaborados pelo Mark Stinkdorf, que é autor de Isto é Design de Serviços na Prática, que é um livro que trata justamente dessa cultura de inovação centrada no cliente. O cara sabe do que está falando. Então chega de enrolação, bora para os 5 mandamentos. Então o primeiro deles diz que o design de serviço deve ser centrado no usuário. Simples. Ou seja, os serviços devem ser projetados de acordo com a necessidade do consumidor e não a minha necessidade. E é muito importante pensar em como os consumidores experimentam o serviço e fazer algumas perguntas do tipo: o que eu posso estar fazendo melhor? O que os meus usuários querem que eu mude? E as respostas dessas perguntas a gente cria um mapa, que vão dizer onde você precisa melhorar. Bom, segundo mandamento afirma que o design de serviço deve ser co-criativo. Em outras palavras, esse processo deve envolver todas as partes interessadas. É impossível gerar valor sem envolver essas partes e também os usuários em todas as etapas do processo de design de serviço. Então, falando em cocriação, esse também é um conceito que a gente já discutiu aqui no The Walking Tech, É o podcast 37, onde a gente entrevistou o Itamar Olímpio, que é o CIO da Coviva, também aborda bastante essa questão. Mas enfim, o fato é que quando as organizações colaboram com as partes interessadas, todos têm a oportunidade de compartilhar as suas experiências e compartilhar também suas perspectivas. E seguindo nos 5 mandamentos, temos aí o princípio de que no design de serviço deve haver um sequenciamento, ou seja, ele deve ser um processo iterativo. E esse sequenciamento aí, ele ajuda a determinar uma espécie de linha de tempo de um projeto. Assim, o Design Thinking de serviços desconstrói as jornadas do cliente em pontos de contato único e interações de serviço. E se a gente combina tudo isso, a gente então acaba criando o que a gente chama de momento de serviço. Só uma coisa aqui, vale dizer que a jornada do cliente segue uma transição de 3 etapas, que é o período pré-serviço,
que é aquele onde a gente está em contato com o serviço, o período real do serviço, na verdade é quando os consumidores experimentam o serviço, e o período pós-serviço. Assim, a jornada de atendimento ao cliente deve ser visualizada como uma sequência de ações interrelacionadas. Bom, o quarto princípio, mandamento é da evidenciação ou comunicação visual. Sabe aquela história de que é muito difícil se concentrar nos detalhes de um projeto maior e mais complexo? Então, o princípio de evidenciação ele serve justamente para ajudar nesse caso. Esse princípio ele diz para você usar todo tipo de recurso visual que possa te ajudar, seja uma imagem, um gráfico, uma foto, qualquer coisa. Ferramentas deste tipo permitem que a equipe se lembre de pontos importantes e ajudem a dar vida às ideias. Com certeza, essa é uma forma muito fácil de garantir que os clientes fiquem satisfeitos no final do processo de design do serviço. E por fim, o último mandamento é o da abordagem holística. Como um designer de um serviço, é importante pensar sobre cada aspecto do serviço e cada perspectiva na qual ele existe. Então, serviços holísticos consideram toda a jornada do usuário e cada ponto de contato do consumidor. E essa abordagem pode ser alcançada quando usamos as famosas personas, que é muito utilizado no marketing. E as personas, eles te ajudam a destacar as diferentes experiências e as diferentes jornadas de usuários que possam existir. Bom, então já deu para perceber aí, que o Design Thinking de serviço é uma forma eficaz de resolver possíveis problemas, incentivando os usuários a definirem um valor e assim fazer com que a gente colete cada vez mais feedback e verifique o que funciona e o que não funciona. Então o objetivo final desse processo é identificar soluções para o desafio original relacionado ao design do serviço. E essas soluções são justamente aquelas que os consumidores desejam. Bem tranquilo. Bom, e só para lembrar, tudo isso que eu falei, ele pode ser conferido em um artigo que saiu no blog da Axelos. Se você manja de aí do inglês, vale a pena dar uma conferida nesse artigo, que inclusive está na descrição do episódio. Então não precisa de mais sofrimento não. E se esses mandamentos não te ajudarem, aí você precisa rezar mesmo. Obrigado por me ouvir até aqui, meu nome é Adriano Martins e lembre-se, sexta-feira é dia de podcast novo no canal. Curta e compartilhe esse podcast com quem está sofrendo como eu para tentar desenhar um serviço de qualidade. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!